Olá, seja bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou o Fausto Botelho e hoje nós vamos falar de tendências. Primeiro nós vamos ver por que começa uma tendência. Por que será que os preços têm essa tendência de ficar indo para essa direção aqui de alta, né? Durante um longo tempo. As tendências, minha gente, começam porque os preços de repente se encontram longe do seu valor real. O valor real seria por aqui e os preços estão cá embaixo. Mas por que será que eles estão longe do seu valor real? Ora, de repente porque ainda não foi considerado um fator fundamental que está para sair. Sai o fator fundamental e as pessoas falam, pô, esse preço está muito barato em função disso que está acontecendo, né? Então os preços começam a se dirigir ou começam a subir em direção ao que seria o valor real. Acontece que durante as tendências, elas aceleram porque as pessoas que ganham dinheiro aqui falam, a mídia começa a falar que tem gente ganhando dinheiro com esse ativo, e o que acaba acontecendo é que isso causa uma inércia e a, vamos dizer assim, locomotiva da tendência de alta acaba passando de passagem pela estação do seu valor real aqui, rumo a preços mais elevados. E os preços acabam, então, portanto, revertendo, porque os preços ficam novamente longe do seu valor real. Então, eles estão longe do seu valor real, começam a subir, acabam pegando uma inércia que faz eles passarem de passagem pelo valor real rumo a níveis super, hiper valorizados. Então, é por isso que a gente tem tendências nos mercados. E se a gente olha os gráficos, eu vou mostrar aqui, por exemplo, o gráfico do índice Bovespa, já vou deixar ele aqui na tela. Vejam só como os preços se movem em tendência de alta, tendência de baixa, tendência de alta, tendência de baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, tendência de alta, tendência de baixa, e assim caminham os mercados. Muito bem, para nós que tentamos saber até onde vão os preços, se os preços vão subir, se vão cair, até onde eles vão chegar, é muito importante a gente ter uma noção de contexto. E contexto para nós, quando a gente fala em tendência, a gente, por exemplo, se chegar à conclusão que uma tendência tem a altura de um prédio de 10 andares, então é muito importante a gente saber, nós analistas técnicos, se essa tendência está lá no terceiro, quarto andar desse prédio, ou se ela já está saindo lá pela antena da casa do zelador, não é? E para isso existem algumas teorias que nos ajudam a saber se a tendência já está terminando ou se ela está apenas começando. Uma delas é a teoria de Dow. Teoria de Dow que mostra que os preços costumam ter 3 movimentos no sentido da tendência de alta. Uma tendência de alta costuma ter 3 movimentos. E depois a gente tem também, nós não vamos poder falar hoje sobre os detalhes da teoria de Dow, mas a gente sabe que, então, quando a gente tem uma tendência, geralmente ela tem 3 movimentos. A mesma coisa fala a teoria das ondas de Elliott, desse cara aqui, o Ralph Nelson Elliott, que em 1932 desenvolveu essa teoria e mostrou que os mercados têm movimentos no sentido da tendência e no sentido contrário ao da tendência. E os movimentos no sentido da tendência de alta também são formados por 3 movimentos de alta. Só que o Elliott chamou esses 3 movimentos de alta de ondas 1, 2, 3, 4 e 5. Muito bem, um outro contexto que nos ajuda a saber se uma tendência está virando ou não é o que a gente chama de retas de tendência. Então vamos ver o que são retas de tendência. Olha, depois que a gente tem uma tendência de alta, e principalmente quando ela inicia o seu terceiro e que costuma ser o último movimento, a gente passa a ter 3 fundos aqui e a gente pode eventualmente unir esses 3 fundos com uma reta que a gente chama de reta de tendência de alta ou, conforme eu costumo chamar, de reta suporte. E essa reta suporte fica nos dando, na verdade, o que é uma reta suporte? Olha, minha gente, a reta nada mais é do que o rumo que o timoneiro do barco está seguindo. E o timoneiro do barco é a massa. E se você não sabe o que é a massa, eu convido você a assistir o vídeo anterior que eu falei sobre análise técnica. Terra de touros e ursos. Lá eu mostro que a massa é a média das opiniões de todos os participantes do mercado. Dá uma espiada, você vai gostar de ver esse vídeo, é bastante interessante também. Muito bem, então,
Se a gente tiver condições de ficar de olho no rumo que o timoneiro do barco está seguindo, ora, se uma hora essa observação nos levar a uma situação como essa aqui, a gente vai poder dizer, olha, o rumo que o timoneiro do barco respeitou durante todo esse tempo, ele não está mais respeitando. E como a gente sabe que os mercados geralmente costumam fazer picos, né, montanhas com picos e não com planaltos, então, eventualmente, depois de um rumo assim, vem um rumo assado. E por isso a gente usa as retas de tendência. Quando uma reta dessa é rompida, muitas vezes você tem uma tendência no sentido inverso. E uma coisa que a gente está notando aqui também, que eu posso falar a respeito, é que quando uma reta de suporte como essa é rompida, muitas vezes o mercado tem um retorno, faz um retorno até essa reta. A gente chama isso de movimento de pullback, movimento de retorno à reta, que antes oferecia suporte, cada vez que ele encostava nela, ele subia, e aí ela passa a oferecer resistência. Aliás, suporte e resistências é um outro aspecto muito interessante da análise técnica, mas que nós vamos falar num outro vídeo. Mas vamos aproveitar que nós falamos de tendência hoje e vamos ver tendências retas e vamos ver o que a gente pode conseguir olhando os gráficos no que tange a tendências. Vamos lá? Então, vejam só que linda tendência nós podemos traçar nesse que é o gráfico do índice Bovespa indexado pelo dólar. A gente tem que necessariamente indexar o Ibovespa pelo dólar, porque se a gente não indexar, a gente não tira inflação, e aí quando a gente considera a inflação, a gente tem esse período aqui que nós tivemos uma inflação galopante, né? E a partir aqui de 94, plano cruzado, que a gente passa a ter uma inflação mais decente. Então, isso eu falei também quando eu falei sobre a construção dos gráficos. Então, nós indexamos em dólar, e vejam só que linda reta de tendência a gente traça desde 1965 até hoje, né? Muitas vezes a gente pega essa reta e puxa uma paralela dela, que a gente põe tracejada no gráfico, e então a gente enquadra os preços num cano, a gente encana os preços, por assim dizer, né? Na verdade, a gente chama isso de canal de tendência, no caso um canal de alta, onde a gente tem a chamada reta suporte aqui embaixo e uma reta guia lá em cima. Ora, de cara esse canal aqui serve para a gente saber que se os preços estão próximos aqui da parte de cima do canal, é bom a gente ficar esperto, né? E se os preços se aproximarem, como eles fizeram agora em 2016, dessa parte de baixo do canal, poxa, a gente pode pensar com mais tranquilidade em colocar dinheiro na Bolsa de Valores, não é mesmo? Muito bem, agora eu quero só mostrar para vocês o gráfico do índice Bovespa diário, para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Olha, nós já temos 2 pontos aqui nessa reta e os preços estão subindo numa tendência de alta que já fez 1 movimento, 2 movimentos, 3 movimentos. E por isso eu estou desconfiado que eventualmente os preços podem ter uma correção mais acentuada, quem sabe aproximando-se novamente dessa reta suporte aqui, que geralmente a gente precisa 3 pontos para ter confiança numa reta. Essa aqui tem 2 e outro próximo, mas eventualmente os preços voltam e encostam nessa reta e voltam a subir, aí sim a gente passa a ter 3, 4 pontos nessa reta, ela passa a ser bem confiável no sentido de que ela está indicando a direção que o timoneiro desse barco do índice Bovespa está respeitando. Né, o rumo que ele está respeitando, o rumo de alta que ele está respeitando desde 2016. E aí, quando essa reta for rompida, a gente vai ter uma indicação de que os preços podem estar revertendo essa tendência. Vejam agora esse gráfico do índice da Bolsa Americana, o índice mais importante da Bolsa Americana, que é o S&P. Vejam, nós traçamos uma reta aqui que eu deixei essa parte aqui de fora, mas eu também poderia ter passado aqui, daí ele ia ficar mais longe desse fundo aqui. Então esse aqui eu considerei um ponto fora da reta, porque aqui a gente tem 1, 2, 3 pontos e mais outros pontos aqui, né? Então aqui vejam como a gente pode aplicar facilmente esses conceitos simples que eu mostrei de tendências. Olha, nós já tivemos 1 movimento, 2 movimentos, 3 movimentos,
e, portanto, a gente pode começar a desconfiar seriamente de que esse processo foi revertido, né? Além disso, os preços também romperam essa reta suporte de longo prazo. Isso aqui começa em 2009, hoje nós estamos vendo o gráfico aqui em 2019, quer dizer, são 10 anos de história, e essa reta foi rompida. Eventualmente os preços vão reverter esse processo. No momento, entretanto, eles estão subindo bastante, mas isso me dá uma convicção de que, eventualmente, essa subida é apenas uma reação da tendência de baixa que vai começar. Então é isso, minha gente. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de dar um like, comente, e eu te vejo na próxima. Tchau!